Então, hoje nós vamos falar sobre filosofia, mas de um jeito mais explícito que dos outros dias, porque nosso primeiro texto da República diz respeito a como distinguir o filósofo, né? Como reconhecer o filósofo. Ahm, então, qual é o nosso interesse nesses textos de filosofia hoje? Eles dizem respeito a isso que o Aristófanes, né, quando ele diz: deveis antes compreender a natureza humana e suas paixões, pois nossa antiga natureza não era esta que é hoje, mas diversa. Primeiro eram três os gêneros dos seres humanos, não dois, tal como hoje, masculino e feminino, mas havia a mais também o terceiro, que era comum a ambos, do qual hoje só resta o nome, tendo ele mesmo desaparecido. Andrógeno era então. Então, esse procedimento de Aristófanes tem algo de bem filosófico, em certo sentido, porque ele diz: olha, você não pode simplesmente ver e contar com suas experiências de como são as pessoas que você conhece e os muitos variados seres humanos dos quais você ouviu falar, né? A gente precisa falar da natureza do ser humano, o que é um ser humano, para a gente entender o que é o amor. E mais do que isso, você precisa dividir a espécie, o gênero dos seres humanos corretamente. Você não deve dividi-lo simplesmente em dois, em homens e mulheres. Você tem que dividi-lo em homens, mulheres e andrógenos. E daí você terá uma compreensão correta do Eros. Agora, os textos que a gente vai ver hoje vão ser sobre unidade e divisão. Por que é que é a marca do filósofo pensar a unidade das coisas? Não pensar nos vários seres humanos, mas o ser humano enquanto tal, ou beleza enquanto tal, a justiça enquanto tal. E por que pertence também ao filósofo daí dividir essas unidades? Então a gente começa com a República, né? Que é um diálogo que a gente já leu dele antes, o diagrama da linha dividida, né? Quando expliquei a ideia de níveis de realidade. E agora a gente vai para uma passagem também bem famosa da República, que vem logo depois da grande proposta de que quem deve governar são os filósofos, né? Então, isso aqui é uma ah, conversa entre Sócrates e Glauco, e, e Glauco com suas perguntas sobre bem como é que é possível que haja essa cidade que você descreve, Sócrates. Chega Sócrates a admitir que é necessário que os governantes sejam filósofos. E ele diz: cara, Sócrates, ninguém vai aceitar isso, ninguém vai acreditar. Então, Sócrates, ok, bem, vamos começar então especificando o que é um filósofo. Tá? E nós então vamos começar disso de 474b, né? Na parte que diz: vou tentá-lo, respondi. Ahn, agora, ahn, isso aqui então é um diálogo. Eu preciso de dois leitores, Iago e Natália, vocês podem? Tá bom. Então, nessa primeira coisa, vai de vou tentá-lo até, até o final dessa sessão que o tradutor, o Carlos Alberto Nunes, separou, né? Antes do Romano 20, né? Ai. Vou tentá-lo, respondi. Mas sim, por me ofereceres ajuda de tal porte. Parece-me necessário, no caso de querermos escapar das pessoas a que te referiste, explicar-lhes que tínhamos em mente quando ousamos afirmar que os filósofos precisavam dirigir a cidade. Só depois de aceito isso é que poderá alguém defender-se. Vou mostrar-lhes que, por natureza, compete a uns poucos dedicar-se à filosofia e governar a cidade, e a todo o resto abster-se daquele estudo
e obedecer aos governantes. Chegou o momento, disse, de fazermos essa distinção. Acompanha-me, para vermos se de um jeito ou de outro me releva o bom guia. Então, segue na frente. Haverá necessidade de lembrar-te? Perguntei. Ou tu mesmo farás a... Pera, são dois personagens, né? Ele Sim, não por isso colocou que eu. nem aspas, nem nada. Então, segue. Haverá necessidade de lembrar-te, perguntei, ou tu mesmo farás a reflexão de que, quando dizemos que alguém ama alguma coisa, a estar correta a expressão, será preciso que não ame apenas umas partes com exclusão de outras, porém o todo. Parece que terás de avivar-me a memória. Não apanhei o que queres dizer. Essas palavras, Glauco, só ficariam bem na boca de outra pessoa. Quem tem experiência de amor não pode ignorar que os moços na flor da idade estimulam e abalam fortemente os amantes e admiradores dos jovens, pois todos eles se consideram merecedores de seu afeto e atenções. Não é assim que fazem isso com os rapazes de bela aparência? Se é de nariz arrebitado, dizeis que é gracioso, passando todos a elogiá-lo. O nariz de papagaio daquele, achais que lhe confere certo ar de realejo, como declarais bem proporcionado, que não apresenta traços exagerados, nem num nem no outro sentido. Os morenos têm aspecto viril, os de tez clara são descendentes dos deuses, e a palidez do mel não te parece eufemismo criado por algum amante conformado com a cor de seu querido, bastando para isso que estivesse na flor da idade? Em suma, todas as desculpas vos servem, e sempre encontrais o que dizer, contanto que não fique excluído nenhum jovem nessa idade florida. Queres tomar-me como paradigma para concluir que todos os apaixonados se procedem, declaramos de acordo contigo, por amor ao nosso tempo. Então, lhe perguntei, não vês que a mesma coisa fazem os apreciadores de vinho? Não há pretexto de que não lancem mão para provarem seja que vinho for. É certo. O mesmo fato, quero crer, poderás observar nos ambiciosos. Quando não podem comandar um exército, contentam-se com um pelotão. E se não se veem distinguidos por pessoas graduadas e de importância, alegram-se com selo por gentinha sem valor, contanto que se sintam alvo de alguma deferência. É muito certo. Agora responde sim ou não ao seguinte. Quando dizemos que alguém cobiça alguma coisa, entendemos com isso que essa pessoa apetece tudo o que tal conceito abarca ou apenas uma parte, uma exclusão de outra? Tudo, respondeu. E com respeito ao filósofo, não dizemos que aspira à sabedoria, porém não a esta ou àquela parte, senão a toda ela? Certo. E quem não revela amor ao estudo, principalmente na mocidade, quando ainda não se encontra em condições de avaliar o que é útil ou o que não é? De um indivíduo nessas condições, não dizemos que goste de aprender ou que seja filósofo. Como da pessoa que sentisse repugnância para a comida, não diríamos também que tem fome e que apetece comer. Ou que seja glutão, porém, que é mau comedor. E com razão, assim nos expressamos. E o que se mostra disposto a provar todas as variedades de conhecimento e se aplica com alegria ao estudo, sem nunca revelar fastio. Com todo o direito, podemos denominá-lo filósofo, ou não? A isso o bloco respondeu. Gente desse feitio encontrará aos montes. A meu ver, todos os amadores de espetáculos se incluem nessa categoria, tão somente pelo prazer de aprender alguma coisa. Há também os que se deixam levar pelo orgulho, tipos esquisitos que ficariam deslocados entre os filósofos. Esses não se mexeriam para ver discursos sérios ou uma dissertação como a de agora. No entanto, vão a todas as festas de Dionísio como se estivessem a lugar das ovelhas, sem perder uma única função, tanto na cidade como no campo. A todos esses e aos que se aplicam aos tipos de artes insignificantes, daremos nomes de filósofo? De forma alguma, respondi. De filósofos tem apenas a aparência. Obrigado. Então, até aí, de início. O... Então, essa aqui também é a parte que acabou no libreto de Dom Giovanni, a lista dos meninos que o Glaucon gosta é a lista de meninas que Dom Giovanni gosta. Né, a pele de mel, nariz arrebitado, mesmo. Agora, então, o primeiro passo que ele faz é que ele argumenta que se você quer algo, né, se você busca algo,
você quer tudo daquele jeito, né? E ele dá os exemplos do amante de meninos, do amante de vinhos, do amante de honra, do ambicioso, que eles se contentam com qualquer coisa, né? Que eles ficam até, qualquer que seja a natureza específica do que eles obtêm, eles inventam uma desculpa para gostar daquela coisa. Um, e Nesse coisa, um conceito importante que já aparece aqui é o de eidos, que é traduzido aqui por conceito, que não é algo que eu faria. Isso aqui aparece em 475b, né? E agora responde sim ou não ao seguinte: quando dizemos que alguém cobiça alguma coisa, entendemos com isso que essa pessoa apetece tudo o que tal conceito abarca, ou apenas uma parte com exclusão de outra, né? Então, ele deu os vários exemplos, agora está pedindo para Glauco tirar a forma universal, geral, né? O procedimento comum nos diálogos de Sócrates. Dá alguns exemplos para motivar uma ideia e daí ele propõe a tese geral. Agora, conceito sugere ser algo nosso, né? Ou algo da nossa mente, pelo qual nós entendemos ou aprendemos essas várias coisas como uma unidade, né? Enquanto que a palavra eidos não diz isso. A palavra eidos diz apenas que é. Então, eidos também é o que se traduz, por exemplo, como forma, né? Então, indica que todas essas coisas têm alguma propriedade, algum aspecto em comum, né? Eidos também é cognato com idem, com conhecer, que também é ver. E da mesma forma com aspecto, cognato com spectare, com olhar. Tá? O, então ele está dizendo que tudo que oferece o mesmo aspecto, né? Se você cobiça essa coisa que aparece dessa maneira, então você quer tudo desse tipo, né? E isso vai tornando possível definir o filósofo como aquele que aspira, filósofo pela, né, pela sua etimologia, aquele que ama a sabedoria, então ele vai querer toda a sabedoria. Mas isso daí vai ahm, necessitar distingui-lo de outro tipo de pessoa, que é o amante do espetáculo, né? Que, como é dito aqui, que esses não se mexeriam para ouvir discursos sérios ou uma dissertação como a de agora. No entanto, vão a todas as festas de Dionísio, como se tivessem alugado as orelhas, sem perder uma única função, tanto na cidade como no campo. O que acontece nas festas de Dionísio? Muitas coisas acontecem. Pois é. O que as pessoas assistem numa festa de Dionísio? Jefferson. Bem, então, essas são pessoas que gostam de teatro, né? E isso vai ser relevante em breve para a distinção deles em relação ao filósofo que a gente parte agora. Agora eu preciso de mais duas pessoas para ler a próxima página. A gente lê agora de E para ti perguntou quais são os verdadeiros filósofos, até perfeitamente, em 476D. Você está contente? Você também? Desculpa, seu nome esqueci. Isso. Priscila, você está contente também? Bom, Bom, você quer ler junto com a Ana? Isso. Ana. Isso. Então, podem começar de que para ti perguntou. É logo depois de onde a Natália terminou. É. 2007. E para ti perguntou, quais são os verdadeiros filósofos? Os que se comportam na contemplação da verdade. É muito certo, objetou, mas como explica semelhante fato? Não me foi fácil explicar, ele disse. Se eu tivesse a tratar com outra pessoa,
mas tenho certeza que vais concordar com o seguinte, que é uma vez que o belo é o oposto do perfeito, trata-se de dois conceitos. como não? Se são dois, cada um constitui uma unidade. Isso também. O mesmo é válido para os conceitos do justo e do injusto, do bem e do mal, e para todos, isoladamente considerados, constituem unidades, mas como cada um deles só nos surge em combinação com o outro, com corpos e ações, por isso nos parece múltiplo. É justo o que dizes, observou. Nessa base, continuei, estabeleço a seguinte distinção. De um lado, coloco os que há momentos denominados amadores de espetáculos, os amigos das artes e os homens práticos. E em grupo à parte, os a que nos referimos, os únicos que fazem uso a denominação de filósofos. Em que consiste a distinção? Perguntou. Os amadores de sons e de espetáculos, continuei, deleitam-se com as belas vozes, as cores e as formas belas, e todas as obras trabalhadas com perfeição. Porém, são de entendimento incapazes de perceber e de amar a natureza do Deus em si. É realmente o que se dá, observou. E os que são capazes de elevar-se até o belo e de contemplá-lo não serão extremamente raros? Sem dúvida. Quem aceita a existência de coisas belas, porém, nem acredita que possa existir a beleza em si mesmo, nem admitiria que o levassem até esse conhecimento. És de opinião que vive a sonhar ou que esteja acordado? Reflete um pouco. Sonhar para alguém que quer esteja dormindo, quer esteja desperto, não consiste em tomar a imagem de alguma coisa, não pelo que ela é como imagem, mas pela própria coisa como a qual ela se parece. Eu, pelo menos, respondeu, direi que um indivíduo nessas condições está sonhando. E agora, quem, ao contrário disso, admite a existência do belo em si e se mostra capaz de contemplá-lo, assim como as coisas dele participam, sem jamais confundir umas com as outras, como te parece que viva, sonhando ou acordado? Bem acordado, respondeu. Por tudo isso, não estaremos certos em dar o nome de conhecimento ao pensamento do indivíduo que conhece, e de opinião ao que simplesmente conjectura? Perfeitamente. Obrigado. Peraí. Então, aqui ele introduz a base para a distinção entre os amantes dos espetáculos e os amantes do espetáculo da verdade, né? Então, quando no começo ele diz que os filósofos, os verdadeiros filósofos são aqueles que se comprazem na contemplação da verdade. Aqui ele repete a mesma expressão de amador do espetáculo, só que aqui, mas ele qualifica como amante do espetáculo da verdade. E, enfim, o que é próprio desse amante do espetáculo da verdade? É que ele busca conhecer, né, e contemplar as formas, né? As formas no sentido desses aspectos idênticos de belo, feio, justo, injusto, bem, mal, né? Cada um deles é um, né? E aqui a unidade, ele tira a unidade do contraste com o oposto, né? Então, a ideia é que aquilo que ele busca saber o que é belo, no sentido de que aquilo que é simplesmente belo, que não tem nada de feio nele, né? Uma coisa que a gente pode, daí, com isso, julgar se outras coisas são belas ou não, ou são parcialmente belas ou inteiramente belas. Porque nós conhecemos uma coisa que é só o que é belo, né? Em contraste com o que é feio. E o justo e o injusto e tudo isso, né? Ele admite, porém, que como cada um deles só nos surge em combinação com o outro, com corpos e ações, por isso nos parece múltiplo. Ou seja, parece que a justiça não é uma coisa só. Parece que há várias coisas que são a justiça. Porque
nas situações concretas, a justiça sempre aparece misturada, vamos dizer, com a injustiça, né? O, agora, a, o interesse de mencionar que esses amantes de espetáculos eram amantes de tragédias é justamente porque é particularmente saliente nas tragédias, que justamente você não consegue muito bem julgar que uma pessoa agiu de maneira justa ou injusta, ou bela ou não bela. Nós sentimos prazer na tragédia de ver pessoas chorando, né? E fora o fato que o drama das tragédias é composto por dilemas morais, né? Então, não precisamos tomar esse amante de espetáculo simplesmente como ele diz, alguém que gosta do som, deleitam-se com as belas vozes, as cores, as formas belas e todos trabalhados com perfeição, né? Ele também é uma pessoa, você pode pensar uma pessoa que não, sei lá, eu vejo o Big Brother para ver como as pessoas são autênticas. Ah, o, é psicologia. Pessoas que, então, não, eu gosto de Eurípides, e essa por causa do drama moral, você não sabe o que é justo, eles nos põem contra a parede. Ah, em tudo isso, va bene, isso é assim que são as tragédias. Mas quem ama a sabedoria, quer saber o que as coisas são. Então ele não quer saber 1000 exemplos de ações meio justas, meio injustas. Não, ele quer saber o que é a justiça. Ele quer saber o que é o belo, o que é o bem, né? E isso é o que vai distinguir o filósofo do amante de espetáculos. Ele é como alguém que está acordado, enquanto o outro é como alguém que sonha. Por que o outro é como alguém que sonha? Porque o outro, ele não conhece o original. Ele não conhece o que é simplesmente bom, ou belo, ou verdadeiro, ou um ser humano, né? Ele só conhece coisas que são parecidas com isso. Ele conhece vários casos particulares, e cada caso particular tem algo parecido com a justiça, ou parecido com a coragem, ou parecido com a beleza. Mas não é a beleza, não tem uma definição da beleza que daí ele pode usar esse conhecimento da beleza para reconhecer a beleza em todos os casos, né? Então, nesse sentido, ele toma a imagem pelo original, né? Ele está sonhando, enquanto que o filósofo que distingue imagens originais está acordado, né? Agora, deixa eu ver como a gente está de tempo. Tá. Então, a gente vai ter que pular um pouco. Então, eu vou narrar as partes para vocês. Então, o argumento continua e ele, então, tenta, assim, ele se preocupa com convencer o amante de espetáculos que ele não é realmente um filósofo, né? Então, ele vai desenvolver um argumento de que, não, olha, o que você faz é que você exercita a sua opinião, mas o filósofo busca conhecimento. E, para tal, ele Ahn, para tal, ele primeiro apela para aquele argumento que vimos no poema de Parmênides. Quem conhece algo que é. Na tradução que vocês têm, está traduzido por existe, né? Seria que responde-nos, portanto, lhe diríamos o seguinte: quem conhece alguma coisa, não conhece nada. Minha resposta seria que conhece alguma coisa. Que existe ou não existe. Mas não é existência. Não é de existência que se trata aqui, até porque depois ele diz que o que tem existência perfeita é perfeitamente conhecível. E não há razão alguma para pensar isso, né? Em português, uma coisa que existe, ok, ela está aí, mas ela pode ser uma coisa misteriosa, secreta, incompreensível. Existência só diz se há a coisa ou não há. Não nos diz nada sobre a sua cognoscibilidade. E por isso que on, então, aqui não tem o sentido de existência, mas tem mais o sentido de presença,
que vimos ao tratarmos do poema de Parmênides. Ou seja, quem conhece algo que está presente, e aquilo que é maximamente presente é aquilo que é maximamente conhecido, né? E conhecimento, sem maiores qualificações, fala de algo que está inteiramente presente, algo evidente, né? E ele não, ele só faz essa identificação claramente um pouco mais tarde, mas essas formas, quando você tem, por exemplo, uma definição do que é o belo, né? E quando você tem um conhecimento de aquilo que é o belo em si, você tem a evidência do belo, né? Aquilo que toda coisa bela manifesta, né? E daí você pode julgar se uma coisa de que maneira uma coisa é bela e de que maneira ela não é bela, porque você tem essa presença do belo no conhecimento do belo. Isso é o que o filósofo busca. O, um, e, e isso é distinto, então, da opinião, porque a opinião diz respeito a uma ordem de coisas que não está inteiramente evidente, né? Que não está inteiramente presente, mas coisas que estão de certa maneira presentes, de certa maneira ausentes, né? Algo que está de certa maneira se mostra como belo, de certa maneira se mostra como feio, de certa maneira se mostra como justo, de certa maneira como injusto. E daí ele argumenta, né, até 478, vamos dizer, para essa distinção, para que argumentar que a opinião tem, então, um outro objeto que o conhecimento, né? E é o objeto das coisas que estão entre a ausência completa, né, aquilo que a gente ignora completamente, e as coisas que a gente conhece, né, sendo as coisas evidentes. E é disso que os amantes dos espetáculos falam. Vamos então agora voltar à leitura em 479A. Talvez um pouco. Bem, literalmente uma linha antes disso, né? Um, então, Mila? Eu não sei se eu estou no lugar certo, Ah, mas é no texto da República? assentado esse ponto. Assentado nesse ponto, justamente. Um, bem, você quer ler comigo? Você lê assentado nesse ponto e daí eu respondo. Tá. Assentado esse ponto, fale então e me responda aquele verão prestantíssimo que não acredita na existência do belo em si e na ideia da beleza que em todas as manifestações do belo se conserva idêntica a si mesma. Para esse amigo de espetáculos, o belo está sempre no plural, motivo porque não admite que lhe falem em unidade da beleza ou da justiça, ou do que quer que seja. Entre tantas coisas belas, meu caro, e diríamos, não haverá nenhuma que não possa parecer feia? Como entre as justas, uma apenas que pareça injusta, e entre as piedosas também alguma impiedosa? Não, respondeu. Sob algum aspecto, forçosamente, as coisas belas também podem parecer-nos feias. E assim como com tudo mais o que te referiste. E muitas quantidades duplas não parecem ser tanto duplas como divididas? Certo. E as coisas grandes ou pequenas, leves ou pesadas, não podem ser designadas tanto pelos nomes que por vezes lhe aplicamos como pelas expressões contrárias? Não, diz. Todas elas participam a um só tempo de ambas as propriedades. E cada uma dessas numerosas coisas será de preferência o que dizemos que seja ou não será? Parecem-se muito, respondeu, com essas adivinhas de sentido duplo propostas nos banquetes. Ou com o enigma infantil do eunuco que acertou uma pancada no morcego, em que se tem a dizer com que e sobre o que ele o atingiu. Essas coisas também apresentam duplo sentido, sendo impossível conceber exatamente qualquer delas, nem como ser, nem como não ser. Nem, ah, nem como ser, nem como não ser, nem como os dois ao mesmo tempo, ou nenhum deles. Sabes o que terás de fazer? Lhe perguntei. Poderá haver melhor colocação para ambas do que entre o não ser e o ser?
Aí não poderão ser mais obscuras do que o não ser, nem ultrapassá-lo em inexistência, nem mais claras e mais existentes do que o ser. É muito certo disso. Desse modo, ao que parece, descobrimos que as ideias da maioria dos homens a respeito do belo e de outros conceitos semelhantes giram numa região intermediária entre o não ser e o verdadeiro ser. Foi o que realmente descobrimos. Antes, porém, assentáramos que se nos apresentasse alguma coisa desse tipo, teríamos de declará-la objeto da opinião, não do conhecimento, pois o que oscila entre aqueles extremos só pode ser aprendido pela faculdade intermediária. Sim, assentamos isso mesmo. De todas as pessoas, portanto, que veem muitas coisas belas, porém não contemplam a beleza em si mesma, nem são capazes de acompanhar os que as concitam a contemplá-la, e muitas coisas justas, porém não a justiça em si, e tudo mais pela mesma forma. Diremos que apenas têm opinião, mas que desconhecem de todo o objeto de suas conjecturas. Necessariamente. E a respeito dos que contemplam as coisas como são em si mesmas e sempre idênticas a si mesmas, não poderemos legitimamente dizer que não conjecturam, mas que conhecem? Isso também, forçoso é que assim seja. Desses, por conseguinte, diremos também que amam e se inclinam para as coisas de que há conhecimento, e dos outros, para as que são objeto de simples conjectura? Ou já não nos lembramos do que dissemos antes, que estes se afeiçoam mais aos belos sons e às cores, e a tudo o mais da mesma espécie, e se comprazem na sua contemplação. Porém, não admitem a existência da beleza em si mesma. Lembramos-nos, sem dúvida. Cometeremos, então, alguma impropriedade se dissermos que são mais amplos da opinião do que da sabedoria, e zangar-se-ão conosco por os tratarmos desse modo? Não, se me ouvirem, respondeu. Não é direito zangar-se com alguém com a verdade. Nesse caso, teremos de denominar filósofos e amigos da sabedoria os que se comprazem com a essência das coisas, não amigos da opinião. Perfeitamente. Bem, se não é possível se zangar com a verdade, eu não tenho muita certeza. Mas, então, com isso, ele termina essa distinção do filósofo em relação ao amante dos espetáculos. Ele estabelece, então, porque, em primeiro lugar, o filósofo busca entender cada coisa sozinho, né? Cada coisa como uma unidade, né? Que é aquilo que é idêntico a si mesmo. Porém, Platão, já na República, há indícios que isso não é a última palavra ah, sobre o conhecimento das formas. Ele tem uma afirmação meio críptica sobre como a justiça entre as formas. E justiça envolve uma certa relação entre elas, né? Ah, então, elas não só existem cada uma idêntica sozinha. Porém, esse tema da comunhão das formas, ou comunidade das formas, fica mais claro num outro diálogo, que é o sofista, né, que é o segundo PDF que vocês têm. E aqui veremos um argumento para a necessidade de postular tanto formas que não combinam umas com as outras, quanto algumas formas que combinam, né? Ahn, Então, se ahm, Natália e Iago, se vocês podem tomar a leitura de novo. Aqui é entre um personagem chamado O Estrangeiro e Teeteto, que acontece o diálogo. E então vocês comecem de expliquemos, pois como pode acontecer, né? Ahm, Até vamos dizer até 252. Perfeitamente o segundo perfeitamente do TET. Pois, como pode acontecer que designemos uma única e mesma coisa por uma pluralidade de nomes? Tens um exemplo? Diz-me. Como sabes, ao falarmos do homem, damos-lhes múltiplas denominações. Atribuímos-lhes cores, formas, grandezas, vícios e virtudes. Em todos esses atributos, como em inúmeros outros, não afirmamos apenas a existência do homem, mas ainda do bom,
e outras qualificações em número ilimitado. O mesmo se dá com todos os objetos. Afirmamos, igualmente, que cada um deles é um, para logo a seguir considerá-lo múltiplo e designá-lo por uma multiplicidade de nomes. É verdade. E creio que assim fazendo, estaremos servindo aos jovens e a alguns velhos, que só agora começaram a instruir-se um verdadeiro banquete. Está ao alcance de qualquer um dar a resposta imediata. É impossível que o múltiplo seja um e que o uno seja múltiplo. Na verdade, aprazem-se em não permitir que o homem seja chamado de bom, mas apenas que o bom seja chamado bom e o homem, homem. Creio que frequentemente encontro pessoas cujo zelo se inflame a respeito do assunto. Muitas vezes pela pobreza de sua bagagem intelectual, pessoas de idade mais que maduras, se extasiam a esse propósito, vendo certamente haver feito uma descoberta de grande sabedoria. Perfeitamente. Para que nossa argumentação se aplique a todos aqueles que, não importa em que sentido, discorreram a respeito do ser, suponhamos que dirigimos as questões que se seguem não apenas aos nossos atuais contendores, mas a todos aqueles com quem acabamos de dialogar. Que questões? Ser-nos-á vedado unir o ser ao repouso e ao movimento, assim como unir uma à outra quaisquer coisas que sejam, e considerando-as, ao contrário, como inaliáveis, como incapazes de participação mútua, tratá-las como tais em nossa linguagem? Ou as uniremos todas, supondo-as capazes de se associarem mutuamente? Ou, enfim, diremos que algumas possuem essa capacidade e outras não. Dessas possibilidades, ao qual poderemos afirmar que se orientará a preferência dos homens? Eu, pelo menos, nada posso responder em seu nome a esse respeito. Por que não resolves estas questões uma a uma, procurando as consequências a que cada hipótese nos conduz? Boa ideia, excelente. Suponhamos, pois, pelo menos como hipótese, que a primeira afirmação seja, se conforme da seguinte: nada possui, com nada, possibilidade alguma de comunidade sobre qualquer relação de ser. Isso não significa que o movimento e o repouso de toda participação na existência? Perfeitamente. Obrigado. Até aí. A gente continuará logo em breve. Então, aqui ele começa introduzindo a questão de como podemos dizer que uma coisa é muitas coisas. Ele dá o exemplo do ser humano, né? Então, você diz que o ser humano é alto, que seu cabelo é de cor castanha, que ele é corajoso, que ele é um glutão, e assim se fala várias coisas de o mesmo ser humano. E daí diz que tem gente que daí gosta de dizer, não, 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 você não pode dizer isso. São pessoas que dizem, não, para que você tem que dizer que um ser humano só é um ser humano, que uma coisa boa só é boa. Você não pode, então, dizer que um ser humano é bom. Então, isso, aqui ele está distinguindo de o que eles, em outros lugares, ele distingue entre problemas fáceis sobre o um e o múltiplo e problemas difíceis sobre o um e o múltiplo. Esse aqui é o problema fácil, né? Que é como que uma coisa pode ter vários atributos. E então isso aqui é isso aqui é o problema fácil porque se resolve facilmente com a distinção introduzida pela República, né? Quando a gente diz, por exemplo, que um ser humano é corajoso, nós não estamos falando que ele é a coragem, né? A gente está dizendo que ele, aqui aparece frequentemente o termo técnico, participa da coragem, né? Mas participa é o termo técnico que se usa quando a gente fala de Platão, que se fala que as coisas perceptíveis participam das formas ou das coisas inteligíveis. Mas participar aqui não quer dizer realizar uma atividade em conjunto, né? É entendido no sentido etimológico. Então, participar, parte capere, ter uma parte da coisa, né? Então, você diria, por exemplo, que se eu tenho um bolo e eu divido o bolo, eu dou um pedaço do bolo para cada vocês, vocês estão participando desse bolo. Agora, isso é um jeito meio não natural de usar a palavra participar hoje em dia em português. Então, um jeito melhor para vocês pensarem é incorporar.
Tá? Então, um ser humano corajoso, ele não é a coragem, mas ele incorpora a coragem. O, e daí você consegue explicar como um ser humano pode ser várias outras coisas, porque ele incorpora várias outras coisas. Ele incorpora várias propriedades, várias perfeições. Agora, mas ele não está interessado muito nessa questão. Ele está interessado na questão, não como um ser humano pode ter várias propriedades, ele está interessado na multiplicidade e unidade das próprias formas, que é possível combiná-las e dizer algo como a mudança enquanto tal incorpora a presença. Né? Ou o repouso, será que ele consegue incorporar a mudança? Né? Então, parece que há relações de combinação e separação, não só de ideias em coisas perceptíveis, mas entre as próprias ideias, entre os próprios conceitos ou formas. Né? É disso que ele está dizendo. Ser-nos-á vedado unir o ser ao repouso e ao movimento, assim como unir uma a outra quaisquer coisas que sejam, considerando-as, ao contrário, como inalienáveis, como incapazes de participação mútua, tratá-las como tais em nossa linguagem, ou as uniremos todas, supondo-as capazes de se associarem mutuamente? Ou, enfim, diremos que algumas possuem essa capacidade e outras não. Então, ele está perguntando sobre, aqui ele está tomando como exemplos de formas, três. Ser, que o tradutor confusamente também traduz como existência. Um, repouso e movimento. Lembrando que movimento em grego, kinesis, também pode querer dizer qualquer tipo de mudança. Né? E repouso daí é negação de qualquer mudança. As coisas não estão mudando de forma alguma. Então, não pode, tem tradução que traduz repouso aqui por estabilidade. Né? Então, ser, né, e ser aqui é presença, como a gente discutiu. Então, presença, estabilidade e mudança. Dá para associar essas três coisas, cada um com as outras duas? Ou será que a gente está numa situação em que a gente só pode associar algumas com as outras? Ou a gente tem que tomar cada uma isoladamente? Né? E ele começa com a primeira hipótese que nada possui comunidade com qualquer outra coisa. Isso é, vamos dizer, a posição que seria a caricatura do que vimos na República. Né? Então, cada forma é apenas o que é. Né? Então, não tem comunidade entre as várias formas. E ele já diz, tira uma primeira conclusão, isso não significa excluir o movimento e o repouso de toda participação na existência? Perfeitamente. Ou seja, se a gente aceita que cada coisa tem que ser entendida em completo isolamento de todas as outras, isso quer dizer, então, que, por exemplo, para entender o que é mudança, nós não podemos falar que a mudança enquanto tal está presente. Né? Facilmente vocês veem como isso está caindo num paradoxo, porque ele está pelo menos presente porque estamos falando dela. Né? Estamos conhecendo ela. E então agora ele vai entrar no argumento. Deixa eu ver como estamos nos nossos. Podemos ler mais um pouco, em que ele vai discutir as. Não, acho que melhor. Pular isso. Então, agora, até o estrangeiro de ser na página 183. Então, isso aqui é 252E, né? Que ele diz, ora, uma vez ao menos, uma do menos dessas hipóteses é certamente verdadeira. Ou tudo se une ou nada se une, ou então há algo que se presta e algo que não se presta muito à associação. E, sem dúvida, responde Teto, o estrangeiro diz, mas, primeiramente, as duas primeiras se revelaram impossíveis. Então, as duas primeiras se revelaram impossíveis, em primeiro lugar, porque se nada combina com nada, então as coisas que não são presença não são presentes. Isso cai num absurdo. Mas também tudo combinar com tudo não dá, porque há coisas que são opostas, contrárias umas às outras. Nesse caso, repouso e movimento, estabilidade e mudança. É impossível que o repouso, enquanto repouso, esteja uma coisa, enquanto é estável, mude. Né? Ou uma coisa, enquanto
na medida em que muda, está estável. Né? Então, há relações de oposição entre as formas, e por isso não é possível que tudo combine com tudo. Então, ele vai agora explicar um pouco o que quer dizer um, a, a terceira alternativa. Então, Mila e Priscila, isso. Vocês podem ler a partir de desde que, pois, algumas vezes. Isso aqui na página 183, segunda coluna. Teteto diz certamente. E daí o estrangeiro responde. Desde que, pois, algumas vezes se consente à união e outras vezes se recusa, o caso seria mais ou menos idêntico ao que se dá com as letras. Entre elas também, com efeito, há desacordo entre algumas e acordo entre outras. Não há dúvida. Mas as vogais certamente se distinguem das outras letras pelo fato de circularem como laços através de todas. Além disso, sem uma delas, é impossível que as outras se combinem uma a uma, certamente. Nesse caso, saberá o novato quais são aquelas que podem ter essa comunidade, ou será necessária uma arte a quem, a respeito delas, pretender o emprego de uma ciência eficaz? É necessária uma arte. Qual? A gramática. Com relação aos tons agudos e graves não acontece mesmo? Aquele que possui a arte de saber quais os que se combinam e quais os que não se combinam é músico, e aquele que nada entende a esse respeito não é um leigo? Perfeitamente. E em toda a arte, entre competências e incompetências, encontraremos as mesmas diferenças. Exatamente. Ok, até aí. Obrigado. Então, com isso ele estabelece essa analogia entre o que a dialética, como ele chamará isso, e também e a gramática ou a música. Então, em todos os casos, está tentando distinguir. Você quer entender cada coisa por si, mas você tem que saber, então, quais as coisas que permitem a combinação e quais as não. Né? E você vai ter, então, ambos os tipos de forma, né, de presença. Algumas coisas conhecidas, né, elas não combinam com outras, outras combinam com todas as outras. Então, por exemplo, presença parece que é algo que pertence a qualquer coisa conhecida. Né? Já mudança, não, porque mudança não pertence ao repouso. Então, isso é o trabalho do filósofo. Não é apenas isolar a essência de cada coisa, que é aquela coisa mas também saber combinar as várias coisas conhecidas, as várias coisas inteligíveis, sensivelmente. Agora, no terceiro diálogo que a gente vai olhar, ele apresenta como se fosse uma técnica para fazer isso, ou pelo menos um projeto de técnica, né, que ele chama de o método prometeico, né, em que ele vai distinguir os vários passos que se deve tomar no conhecimento do que quer que seja. Né. Agora, deixa eu. Meu, o- deixa eu- Aqui eu vou lendo e explicando. Fica mais. Então, Sócrates está aqui falando com outro personagem chamado Protar. Tá? O diálogo é, na realidade, sobre o prazer, o lugar da prazer na vida boa. Mas e daí tem esse interlúdio metodológico porque eles estão com dificuldade de definir as coisas. Então aparece esse interlúdio. Sócrates, eu vejo esse caminho, né, um caminho para entender, como um presente dos deuses aos homens, lançado dos deuses de algum lugar junto com um fogo de intenso brilho por algum Prometeu. E os mais antigos, que eram superiores a nós e habitavam mais perto dos deuses, transmitiram essa tradição. As coisas que se pode sempre dizer que são, vêm do um e do múltiplo, e têm nelas mesmas um limite e uma ilimitação inata.
Se as coisas foram belamente dispostas em tal ordem, devemos, então, admitir sempre, para cada caso, apenas uma forma para qualquer uma delas, e devemos buscá-la, e certamente a encontraremos presente. Se, então, a aprendermos, devemos, depois de uma, examinar duas, se houver. Caso não haja duas, devemos examinar três ou qualquer outro número. Devemos examinar da mesma maneira cada uma delas até que se veja essa unidade original, não apenas como uma, múltipla e ilimitada, mas também que se vejam quantos elementos ela tem. Mas não devemos aplicar a forma do ilimitado à pluralidade antes de percebermos o número total da pluralidade que existe entre o ilimitado e o. E só então podemos nos despedir dessas coisas e abandonar cada uma delas no ilimitado. Como disse, os deuses ofereceram-nos essa tradição para examinarmos, aprendermos e ensinarmos uns aos outros. Mas os sábios atuais produzem o um e o múltiplo ao acaso, mais rápido ou mais lento do que deveriam fazer. Vão de imediato do um ao ilimitado, deixando escapar os intermediários. Mas são esses intermediários que distinguem a discussão dialética, que travamos, uma discussão para entender o que são as coisas, uns com os outros, de ser o contrário, a erística, em que o ponto é você ganhar a discussão. O que ele está dizendo aqui, né? Parece uma coisa meio obscura de início. Ele fala de encontrar um e depois dessa unidade encontrar um dois ou talvez um três, e daí você vai investigando cada uma dessas coisas e depois você chega no ilimitado. Isso. Então, ele diz, as pessoas hoje em dia, elas são rápidas demais da unidade ao ilimitado. Então, elas falam, por exemplo, do belo e das inúmeras coisas belas. Porém, o que se deveria fazer é, por exemplo, você começa do que é belo e daí você divide, diz que espécies de coisa bela há. E daí você pergunta como essas se articulam, quais são as subdivisões. E até você ter desenvolvido esse conceito completamente, só então que você daí passa a falar de todos os casos particulares que são de número indeterminado. Ele dá alguns exemplos para isso. Então, um exemplo é justamente o alfabeto, o conhecimento das letras do alfabeto, que é o mesmo exemplo que estava usando no Timeu. Então, ele fala que, por exemplo, a nossa voz, né, a nossa capacidade de falar é uma. E, porém, os sons que a gente faz são inúmeros, né? Agora, quem entende, né, quem sabe ler e quem sabe escrever, ele não sabe apenas que os sinais gráficos são símbolos de sons. Ele sabe distinguir os sons. Ele sabe que há as consoantes que não vão umas com as outras, né, que você não pronuncia elas juntas, e há as vogais, que podem ser pronunciadas juntas com os outros. Né? E isso é a tese dele. Agora, e daí, isso é o que torna uma pessoa. E daí, elas não sabem certo, não sabe só que há consoantes e que há vogais, mas que há também daí quais são as consoantes e quais são as vogais. Então, isso seria um exemplo. Outro exemplo é a música, né? Então, você não diria que alguém é um músico apenas porque sabe distinguir sons entre agudos e graves, né? Você também precisa saber distinguir quais são os vários intervalos musicais, né? Tanto os agudos quanto os graves. Daí como esses se articulam em escalas musicais, né? Isso que é conhecer música. Então, não é nem só conhecer a unidade, som, nem conhecer inúmeros casos particulares, é conhecer, né, a estrutura da unidade, né, o número que depende dela. Né? E então, assim, ele explica um pouco como a busca pelos elementos, vamos dizer, aglutinadores e a busca pela unidade se conjugam umas nas outras. Né? Você
como o seu propósito é analisar uma unidade, então essa unidade vai ter várias partes, mas as partes vão estar conjugadas de alguma maneira com as outras, então você vai distinguir entre coisas que combinam e coisas que não combinam. E esse é o chamado método prometeico, ou a dialética, tal qual escrito aqui no Filebo. E é isso que eu proponho, o que está por trás, de alguma maneira, do que a gente vê aqui no banquete. Então, ele está querendo explicar o Eros, né? Mas, porém, ele diz: deveis antes compreender a natureza humana e suas paixões, pois nossa antiga natureza não era esta que é hoje, mas diversa. Primeiro eram três os gêneros dos seres humanos, não dois, tal como hoje, masculino e feminino. Mas havia mais também um terceiro, que era comum a ambos, e do qual hoje só resta o nome, tendo ele mesmo desaparecido. Andrógeno era então um gênero. Então, parece que o que ele está fazendo é essa distinção. É, 189 dele. O, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, pegue o mar ilimitado das formas como o Eros se expressa na experiência humana. Agora, não basta simplesmente você cobrir tudo isso com um só conceito, Eros. O próprio Pausanias já tinha feito esse ponto. Você tem que distinguir, Pausanias tinha dito, você tem que distinguir entre Eros celeste e Eros vulgar. Agora, ele está falando, ele diz, não, a distinção aqui é outra, né? A distinção é você distingue entre, vamos dizer, o masculino e o feminino, e daí também tem o andrógeno, que de alguma maneira conjuga os dois, explica como os dois se juntam. O, isso, então, é uma ideia bem, vamos dizer, platônica. Para você entender, né, o que é, vamos dizer, é o masculino, você não pode tomar algo que seria apenas, que seria algo meio masculino, meio feminino, ou algo que é masculino misturado com outra coisa. Para você entender a coisa, você tem que tomar a coisa de maneira isolada. E isso vai querer dizer que a coisa tem que ter uma certa autonomia. Então, você toma que há, então, se há para haver algo tipo masculinidade, vai ter um eros masculino, que é um eros de homens por homens. E se você vai entender o que é feminilidade, então vai ter uma espécie de feminilidade pura. Então vai ter também um eros entre eles. Mas daí, para explicar, você vai daí precisar também ter alguma coisa que explique como essas duas coisas podem misturar. Seria o andrógeno. E isso, então, que daí permite você explicar o Eros nesse discurso. Se isso é as únicas coisas que precisam levar em conta, eu acho que isso não é a palavra final de Platão sobre o amor, né? Porém, podemos reconhecer aqui, nessa distinção entre os gêneros e os seres humanos originais, um procedimento filosófico de você estar buscando não os infinitos casos que o amante dos espetáculos quer ver, né? Que, por exemplo, que é o que o Fedro faz, né? O Fedro, até mesmo o Pausanias, eles citam vários exemplos, né? Vários exemplos de quais são os poetas, ou que as leis nos dão. Então, você quer encontrar o que as coisas são em si, e podemos pensar, talvez mesmo, nessa metáfora temporal de nossa antiga natureza, como se referindo às coisas que nem estão no tempo, né? E daí ele está propondo essa divisão, né, entre o masculino, o feminino e o andrógeno. Então, não é só risada que está acontecendo aqui. Tem uma teoria do amor que parece ser uma teoria de pelo menos alguém que está tentando trabalhar em moldes dialéticos. O... então, isso era o cerne da apresentação de hoje. Vamos agora abrir de novo para perguntas, como fizemos da última vez. Eu vou dar de novo, como
fizemos da última vez, uns 5 minutos para vocês pensarem e refletirem, se vocês têm, articularem suas perguntas, e daí eu volto logo mais. Deixa eu pausar aqui. Então, perguntas, ideias, epifanias. Bem, deixa eu então ir falando sobre conectar isso um pouco com o que a gente viu ontem. Então, se a tarefa do filósofo não é só aprender cada coisa como uma unidade, mas também a sua união uns com os outros, né, como se articulam, daí você entende um pouco mais de por que a totalidade do inteligível, né, no Timeu é figurada não como uma coisa simples, mas como esse monstro, esse animal feito de 4 tipos de animal, né? E como algo complexo que daí tem que ser, em princípio, daí analisado mais. E que também é uma coisa misturada, e daí você vai analisá-lo nas suas partes e também nas coisas que formam a mistura possível. Um, E daí, há uma pergunta que você poderia levantar sobre essa análise do Aristófanes, se ele está olhando a multiplicidade do Eros e analisando ele, ou ele está olhando a multiplicidade dos seres humanos e analisando, né? Ahm, então, isso seria uma pergunta. Nós vamos ver que, por exemplo, no Fedro, tem outra maneira de dividir os seres humanos. Também está implícito no Timeu também. Porque então ele faz uma divisão tripartite. Mas no Timeu se diz que as almas são distribuídas entre as estrelas. Então, em princípio, haveria tantos tipos de seres humanos quanto tipos de estrelas. No Fedro se fala de dividir as almas em 12, porque elas seguem os 12 deuses. Um, então, há outras maneiras de dividir os seres humanos em Platão, e era uma questão importante para ele. Então, no começo do diálogo político, ele critica aquelas pessoas que dividem os seres humanos entre gregos e bárbaros, né? Ele diz que isso, você não está, para usar uma outra expressão platônica que ficou famosa, você não está cortando a natureza nas suas juntas, né? Então, um bom açougue, ele corta o boi nas juntas, porque aí, pelo menos para, o, ah, para Platão, para o grego, porque daí as partes saem mais inteiras. Você não está rasgando carne quando você corta algo nas suas juntas. E, da mesma maneira, as nossas divisões intelectuais, nossas distinções, não devem rasgar coisas, não devem separar coisas que não pertencem, que pertencem juntas, nem agrupar coisas que não têm nada a ver. E para Platão, a distinção entre gregos e bárbaros é um exemplo disso, né? E também o de dividir os seres vivos entre humanos e bichos. Eu disse que também isso é um exemplo de divisão errada. Então, ele tem essa preocupação de uma divisão correta, e a gente vai ver quando a gente falar do Timeu e do Fedro, a gente vai ver algumas dessas outras divisões. Amanhã a gente vai voltar para o Timeu e a gente vai falar sobre essa questão de que as almas são semeadas pelas estrelas. Que a gente vai ver isso porque, de novo, é um elemento que ele fala aqui no mito de Aristófanes. O 3, portanto, eram os gêneros e assim constituídos, porque o masculino na origem era filho do sol, feminino da terra e partícipe dos dois da lua, porque também a lua participa dos dois, né? E então, que função filosófica é isso? O que explica dizer que somos filhos dos céus, né? O que explica dizer que as pessoas são eladianas, né?
isso é o que a gente vai se preocupar, e a gente também vai se preocupar com o furo que a gente viu no começo do curso, que é que a explicação do amor aqui só vale para a primeira geração, né? E das demais gerações que nascem com a reprodução, parece que não vão ser afetadas pela divisão original, então não vai ter eras. Então a gente vai falar então sobre como interpretar esses mitos sobre o começo em Platão, né? E vamos falar sobre essa questão de o começo do tempo e o começo das espécies no Timeu, por causa disso também. Um, ok, então. Arthur. Depois que começa a entender do método de Prometeu. Sim. É, de fato, é dialética, eu viajei um pouco. A mesma coisa que maiêutica? Não. Ah, então, maiêutica é essa arte, né? Era como ah, né? Maiêutica literalmente é a arte da ama de ajudar as mulheres a darem a luz. E daí é uma descrição que Sócrates aplica para o jeito que ele faz perguntas e respostas, que faz as pessoas se darem conta do que elas já sabem. Um, essa dialética, e de vez em quando isso também é chamado de dialética. Se essa dialética do Filebo também se opera assim, um, pode ser, embora em princípio são duas coisas distintas, né? Porque você pode, por exemplo, seguir esse método prometeico de uma análise progressiva de uma ideia, sem necessariamente fazer isso por meio de perguntas e respostas. Parece que são conceitos diferentes do que seria dialética. Isso te ajuda? Você parece ainda perplexo. Tá. Então, o método prometeico parece ser uma espécie de... Então, método, né, quer dizer caminho. Então, esse método prometeico é um roteiro para você entender alguma coisa. E esse roteiro diz: você não entende uma coisa simplesmente passando de uma ideia unitária para a multidão dos casos. Você entende algo quando você desdobra ele paulatinamente em subtipos e você vê como esses subtipos se articulam. Essa é a ideia do método prometeico. É um caminho para você chegar à compreensão. Só isso. Isso. Se não tiver mais perguntas, então a gente encerra. Alguma coisa no chat aqui para a mensagem misteriosa? Tá bem. Ok. Obrigado a todos. Até amanhã.